Olá, nós estamos começando mais uma edição do nosso Mulheres que Lutam. E a nossa entrevistada de hoje, uma pessoa maravilhosa, guerreira, das origens, tem origem no social, dos projetos sociais de Rondonópolis, Elisângela Bezerra Vieira. A Elisângela, ela vem de projetos sociais, que vocês conhecem, as Caritas Diocesana de Rondonópolis, depois o Cobra. E ela está aqui para contar da sua experiência, dessa trajetória e ainda, posso dizer, está à frente do movimento negro de Rondonópolis. É uma pessoa que nós precisamos conhecer da história dela. Elisângela, seja bem-vinda ao nosso programa Mulheres que Lutam. Obrigada. Gratidão, uma alegria, um prazer estar aqui com a senhora, que a gente conhece e admira já há bastante tempo. Obrigada. E uma honra estar aqui partilhando um pouco da minha experiência e de como eu cresci. Sou filha de Rondonópolis, né, nascida e criada aqui, e do meu caminhar nos movimentos sociais. Então, a Elisângela é administradora, né, como profissão, e ela está à frente desses movimentos, movimento do Cobra, movimento do movimento negro, que precisamos estar nos organizando na nossa luta. E, Elisângela, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, nossos internautas, qual foi a sua trajetória nesse programa, nessa tua vida, desde a sua infância? Então, eu sou filha da Vila Operária, né? Na época era distrito da Vila Operária. No final da década de 80, minha mãe trabalhava na paróquia, na comunidade, antes era paróquia São José Operário, e o Conjunto São José era a comunidade da paróquia São José Operário. E o Padre Franz estava muito presente lá. Então, eu, quando terminei o ensino fundamental, conhecia o Padre Franz, conhecia o Padre Lota, e aí, a convite dos padres alemães, vieram os Joséadores, que são os fundadores da Associação Cobra na Alemanha. Então, é interessante vocês ouvirem essa história. Nós sabemos, eu sempre falo que o Padre Lothar e o Padre Franz, os alemães, tiveram um papel fundamental na história de Rondonópolis. Rondonópolis é o que é, por esse olhar que nós tivemos, que eu falo que nós não pensávamos ainda no social, Elisângela, eu sempre comento, pensávamos em creche, em social, em movimentos, e eles trouxeram essa ideia para Rondonópolis. Eles organizaram toda essa população e Rondonópolis ele acaba sendo um participativo, é um povo participativo, se organiza. Pode continuar da sua história. E a questão da oportunidade. Então, eu tive a oportunidade de caminhar com eles e aprender muito com eles. A princípio, terminei o ensino médio e fui logo convidada a trabalhar. E então, meu primeiro emprego foi como auxiliando nos projetos da Associação Cobra, mas na época em parceria com a Obra Corpo do Mato Grosso. Que legal. Na época, o Padre João, que era presidente da Obra Corpo do Mato Grosso, e tinha uma parceria. Então, os padres alemães queriam mobilizar e movimentar o social no distrito da Vila Operária, na região da Vila Operária. Então, da Obra Corpo, eu fui para a Caritas, sempre com projeto de programas de afiliados, e aí da Caritas, e hoje eu estou somente na Associação Cobra, né, trabalhando. Mas você teve um período Cobra. Que você morou na Alemanha, né? Conta pra gente. Isso. Então, nesse meu caminhar, eu aprendi, no final da década de 90, eles me convidaram para ir estudar alemão, para continuar os projetos aqui, as ações, ser o elo de ligação da Alemanha com o Brasil. Interessante. Então, acreditaram em mim como menina, como mulher e como menina da Vila Operária. Certo. Então, eu, quando fui para a Alemanha, eu nunca tinha saído do Mato Grosso. Nossa, né? Interessante. Então, saí do Mato Grosso assim, e aí me vi no aeroporto de Frankfurt. Na primeira viagem eu fui com o Padre Franz, né? Então sempre um mentor, sempre me orientou e sempre me motivou a caminhar as questões sociais e as questões de negritude.
Então, as primeiras coisas que eu aprendi sobre negritude foi dos padres alemães. Por incrível A valorização da pessoa. A valorização da né, pessoa. E às vezes a gente, como de periferia, às vezes a gente não tem esse costume das pessoas verem que você é capaz, que você pode. Isso. E eles sempre motivaram. Não, você pode, você vai, você consegue. Que legal, lindo. Então sempre deram uma oportunidade. Então na década eu voltei da Alemanha, 2 anos, fiquei quase 3 anos na Alemanha, morei na casa dos fundadores do Cobra na Alemanha e voltei para administrar o projeto e conduzir o projeto da Associação Cobra aqui em Rondonópolis. E aí, depois que eu voltei, a gente ainda trabalhava muito junto com a Obra Coop e com a Caritas Diocesana. E um tempo depois que eu estava aqui, nós conseguimos reunir a crianças, a adolescentes ou jovens que foram assistidos na época que eu fui afiliada, que eu fui assistida pelo projeto. Legal. E aí a gente conseguiu se reunir em associação e hoje tem a Associação Koblenz Brasil de Rondonópolis. Parabéns. Né? E aí a gente conseguiu montar a associação e culminou com o início da gestão de vocês, da senhora como assistência social e do Zé Carlos. Que em 2008 foi oficializada a Associação Koblenz Brasil aqui em Rondonópolis. Em 2009 que foi... Então, Elisângela, eu sempre coloco que a importância de trabalhar no social, dessa valorização, e eu, enquanto secretária de assistência social que estive à frente da pasta, eu sempre vi as entidades, as associações que têm esse olhar como parceira da sociedade, parceira da gestão, e eu sempre procurei incentivar e ser parceira de verdade, porque é o interessante, é o que chega na ponta, Sim. É o que a gente, essa valorização. Dentro desse projeto, o que vocês desenvolvem lá? Vamos falar aí um pouquinho dentro do programa da Cobra, o que o Cobra, depois nós vamos falar um pouquinho também do cursinho, do movimento negro e também do cursinho pré-vestibular. Dentro do projeto Cobra, o que vocês, ações que vocês levam para nossos adolescentes e jovens? Na época que eu fui assistida, eu era uma das crianças que estudava. Então, o critério é a criança estar matriculada. Uhum. Quando o projeto começou, era para ajudar. O José veio da Alemanha para auxiliar o Padre Lota nas creches. Uhum. Como a gestão agora assumiu também as creches, né? Ajudar as crianças. E aí a preocupação era quando as crianças saíssem da creche. Aí surgiu o programa. Aí surgiu o projeto de padrinhos da Alemanha. Que legal. Que aí as crianças saíam da creche e aí as famílias eram assistidas com alimento, né? E as crianças com material escolar. E aí depois surgiu a necessidade de ter uma atividade do contraturno. Que aí surgiram os centros juvenis. Certo. Que aí, nos centros juvenis, as crianças poderiam fazer as tarefas, que às vezes não tinha estrutura na casa, e fazer atividades esportivas, artísticas e culturais. Que legal. Né? Com alimentação também, mantida com alimentação, com o lanche. E aí, em 2009, nós conseguimos, através do apoio da Secretaria de Cultura aqui na época, inscrever o projeto para ponto de cultura. Então, a Associação Cobra, em 2010, foi o lançamento do primeiro ponto de cultura do município de Rondonópolis. Interessante. Graças à orientação da Secretaria de Cultura aqui. Que é o fortalecimento, né? Eu falo que quando você faz esse resgate da cultura... Que aí a Associação Cobra já teve uma visibilidade nacional. Que as atividades e as ações, através desse programa, nós conseguimos ampliar as atividades musicais para 8 instrumentos, mais o coral, 8 instrumentos musicais. Conseguimos contratar a equipe de professores. Tivemos a questão da dança e do teatro. Que legal. Né? Até então a gente tinha mais um apoio escolar e mais jogos esportivos, né? E a gente conseguiu ampliar essa parte cultural, nos tornando ponto de cultura. Parabéns, né? Parabéns. E assim, uma soma de forças. Certo. Então deu oportunidade, porque a base, os pontos de cultura a nível nacional, através do Mais Cultura, vieram para levar apoio às pontas. Isso. E eu vejo, Elisângela, assim, quando nós fazemos esse resgate
né, dentro do movimento negro, dentro da associação, a valorização da cultura, a cultura afrodescendente, onde você valoriza, você está fortalecendo o nosso jovem, nosso povo, porque nós não podemos, nós sabemos que todo brasileiro é uma miscigenação de várias raças, e isso nos torna um povo forte. E precisamos desses resgates, desse fortalecimento dentro da cultura, dentro do movimento negro, dentro da valorização da cultura, da arte, da dança. Então é aí que nós nos fortalecemos. Da visibilidade e oportunidade para a periferia, para quem está lá na periferia. E o movimento negro, quando ele também abraçou a questão do cursinho pré-vestibular. Sim. Eu como professora... Eu como iniciei na Vila Operária, conheci através dos padres, o padre Franz sempre incentivou e sempre motivou essa visibilidade para a população negra e para quem é de SEBS, quem é da comunidade, né? Isso. Da base. Porque eu falo assim, a importância da educação, que como eu sou professora e eu vejo que eu falo que através da educação nós transformamos uma sociedade, né? Temos os fortalecimentos depois dentro da cultura, mas a educação é o pilar. Então assim, quando o movimento negro teve essa origem de preparar nossos jovens de periferia para que eles pudessem ingressar no curso superior, né, favorecendo esse trabalho, que eu sei que o cursinho pré-vestibular ele começou com os voluntariados, né, que temos o professor Flávio, que deu início a esse programa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do cursinho, como surgiu. Então, eu conheci o movimento negro através do Cobra, porque eu ouvi falar de um professor da universidade que tinha um cursinho pré-vestibular gratuito. E minha vontade era que os afiliados terminassem o ensino médio e conseguissem entrar na universidade. Então eu fui atrás de vagas para esse cursinho. Que legal. Na época eu não conhecia o professor Flávio. E aí, em 2006, eu fui na universidade, que foi o primeiro ano do cursinho. Em 2007, ele me chamou para conhecer o cursinho. Eu fui lá, esperei ele terminar a aula, falei, eu vim conhecer um professor. Aí ele se apresentou, falou da iniciativa do cursinho, na época era Novos Rumos. E tinha um cursinho lá com alunos da universidade e voluntários, militantes do movimento negro, lá na escola Carlos Pereira, lá no Jardim Europa. E aí ele me chamou para conhecer o cursinho, e aí provavelmente a gente conseguiria, ele falou que se a gente conseguir os voluntários, conversar com os professores, a gente consegue levar, você não precisa trazer os meninos, mas a gente consegue levar o cursinho para Vila Operária, que em 2007 foi a primeira edição lá na Escola Daniel. Então o movimento negro já consegui trazer o movimento negro para descentralizando já para outra comunidade. Sim. Então dentro do calendário do movimento negro nós temos a cada bimestre o Domingo Negro, que é o que a senhora participou. Domingo Negro foi uma iniciativa já há anos atrás do movimento negro para dar informação, para a gente quebrar o racismo e o preconceito no dia a dia, às vezes no comentário, numa piada, numa brincadeira ou num olhar a gente consegue ver o racismo. Ou sentir o racismo. Entendi. Né? Então, através de formação e através de educação, a gente consegue transformar e consegue quebrar um pouco do racismo que historicamente nós temos no Brasil. Isso. E Brasil como o país mais negro fora da África, né? Tem um racismo tão impregnado, tão invisibilizado, o negro é tão invisibilizado e falta oportunidade e visibilidade para o negro, que é uma gestão, que é uma característica também da gestão mais socialista, da gestão mais participativa, que dá oportunidade para as pessoas ascenderem e mostrarem que têm condições e capacidade de contribuir para a sociedade. Sim.
precisamos trabalhar nessa desconstrução. Eu falo que é sempre uma desconstrução. E a gente tem que... E se a gente nós não estivermos trabalhando nessa desconstrução, se unindo nesses movimentos e mostrando que, de repente, como você falou, num olhar, numa palavra, onde está impregnado o racismo, as pessoas não conseguem entender muito. Nós mesmos, às vezes você se pega, às vezes falando, poxa vida, e às vezes você fala alguma coisa e você não repensou sobre isso. E às vezes é tão automático. Automático que a gente aprende desde pequeno, que a gente aprende as crianças já de pequenininho. Meu sobrinho, com 4 anos, ele foi para a escola e chegou chorando porque que ele era tão feio e porque que a fulana era tão bonita. Então a criança aprende desde muito pequena a ser racista. A ser racista. Eu tenho assim um fato, assim, por exemplo, tem a Zilda, a gente chama a Zildinha, que ela é de origem, vem de São José do Povo. A Zilda é negra, preta, né? Hoje eu falo preta mesmo para poder já falar assim, né? Que esse linguajar, né? E a Zilda ela veio trabalhar, veio adolescente, na adolescência veio para Rondonópolis, ela foi babá do meu filho. E depois ela começava a estudar, eu levava meus filhos para a escola de manhã, à tarde, de manhã, à tarde, aliás, eles iam para a escola e eu deixava ela também na escola dela. Então, por exemplo, meus filhos estavam de manhã e à tarde tinha atividade. Eu sempre deixava ela na escola. E ela me fez um relato, assim, ela fez o ensino médio no EMOP e depois ela fez, né, faculdade, também, ela fez a graduação dela, mas enquanto o ensino médio, ela relatou, assim, na formatura dela, isso ela trouxe com ela nunca tinha relatado isso. E no dia, na época da formatura, e a gente fez uma reunião, fizemos um coquetel, uma festinha, para ela reunir os familiares dela, que ela estava terminando acho que a graduação dela, e a gente fez aquela reunião, e ela contou que enquanto ela esteve fazendo o ensino médio, na sala de aula dela, ela ficou 3 anos estudando lá, e uma pessoa só dirigia a palavra para ela. Ela ficou o tempo todo estudando, eu passava, deixava ela na escola, eu pegava ela, trazia. Já pensou você ficar dentro de um ambiente escolar, onde os companheiros, os colegas, que é para você se interagir, e não se dirigir a palavra dela por ela ser negra? Sabe, aquilo assim, doeu muito pra gente, assim, sabe, saber daquilo. Assim, você pode até contar os momentos, momentos que vocês devem ter vivenciado isso. Isso é muito doído. Então, a gente tem que trabalhar, assim, essa desconstrução. E hoje a Zilda, ela é graduada, ela está hoje, já foi chefe de gabinete do Zé Carlos na Assembleia Legislativa. A Zilda está hoje, ela continua ocupando espaço. Ela recebeu a oportunidade para estar aí, você entendeu? Então, ela tem hoje, constitui sua família, tem esse trabalho, ela tem esse olhar. É uma menina extremamente organizada, a Zilda sabe? É extremamente organizada, ela sempre focada, e eu nunca deixei. Eu lembro quando na graduação dela, ela tinha que fazer, na minha época também, fazer a monografia que falava, né? Que era para finalizar o curso. E ela estava ali, eu falei assim, não, você vai grudar e vai fazer, você dá conta de fazer. E ela foi para cima, fez, porque naquela época, vamos ajudar, pagar aqui, pagar ali, né? E ela falou, não. Eu falei, não, você tem que fazer, porque é teu, você tem que ter experiência. A gente te ajuda, mas você tem que ir. E ela conseguiu, ela fez secretariado, acho, secretariado executivo que teve ali, que ela fez numa particular na época. Mas assim, a gente sempre focamos que todo mundo que trabalha na minha casa, eu sempre foquei. Você tem que estudar, você tem que ter a sessão, você não vai viver dessa forma. E eu tenho colocado, por exemplo, hoje eu tenho a Eliette. Eliette, você é jovem, você tem que estudar. Parou na metade do ensino médio, falei, você tem que terminar. É focar, você tem que fazer faculdade. Peguei no pé, ela falou, não, vou fazer primeiro agora a carteira. Então esse ano ela concluiu a carteira de motorista dela. Ela hoje é uma mulher independente, ela fez de moto, de carro, e agora o primeiro desafio dela é ir para a escola, tem que estudar, você entendeu? Então,
a profissão, ela está aqui, ela nos ajuda, é minha secretária, mas ela tem que ter esse outro foco, você entendeu? E aí eu tenho cobrado. E a nossa ascensão passa pela educação. Sim, a ascensão passa pela educação, pela formação. Por que o meu filho pode ter e o filho do outro não pode? Isso, né? Isso. Então, essa questão da equidade... É fundamental. Fundamental. Eu, assim que eu voltei da Alemanha, muita gente pergunta, qual a sua experiência na Alemanha? O pessoal lá é muito racista. E as pessoas assustam quando eu digo que aqui é pior que lá. Porque aqui o racismo é velado. Entendi. Então eu aprendi muito com o movimento negro. Aqui as pessoas dão um tapinha nas costas e falam assim, você é isso, você é aquilo, mas não te considera como um igual. Entendi. Né? E lá na Alemanha eu fui muito bem aceita por estar junto com a associação, com o José e com a Doris, sempre fui muito bem recebida. Entendi. Lá eu senti mais o preconceito, às vezes quando eu andava de trem ou quando eu estava sozinha, o preconceito é mais por ser estrangeiro. Isso que eu senti. O preconceito é mais por ser estrangeiro. Não pela cor. Não pela cor. Né? Entendi. Aqui, depois que eu voltei, eu tive algumas oportunidades para dar aula de alemão numa escola particular, numa escola renomada aqui do município, e às vezes as pessoas se chocavam, falavam, quem é a professora de alemão? E aí as pessoas se assustavam quando me viam. Que legal, legal. Mas, Elisângela, eu quero muito agradecer essa oportunidade que você nos deu de conhecer essa história linda que você tem, né? Filha de projeto social, e está à frente e resgatando muitos jovens, muita história. E precisamos estar unidas para vai ser uma alegria desafios, estar juntos e nessa caminhada. Assim, parabéns pela iniciativa, pela coragem. Obrigada.